Minha rapaziada, a brincadeira do time de vocês tá começando a ficar complicada, hein? Pelo amor de Deus, cara. Que sossego, né, que a gente teve com aquele mês sem Botafogo, né? Mas mal a gente sabia que aqueles 30 dias, né, ocasionariam muito, na verdade, ou não ocasionariam nada, né? E fariam a gente estar tendo esse tanto de estresse. A situação tá começando a ficar perigosa, tá? Uma vitória em apenas 5 jogos no Campeonato Brasileiro. É hora do pessoal lá dentro do Botafogo admitir, né, que não é essa parada de o ano começa em abril. Houve sim erro de planejamento, houve sim falta de planejamento com a Supercopa, com a Recopa. Eu não digo nem com o Campeonato Estadual, mas com a transição dessa equipe para que ela chegasse preparada e adequada no Campeonato Brasileiro. Isso não aconteceu. E o trabalho do Renato Paiva é lógico, os jogadores não podem ser eximidos de responsabilidade. O planejamento, John Textor, Alessandro Brito, né, Leonardo, o pessoal que é da diretoria do Botafogo também, óbvio, tem a sua parcela de responsabilidade, né? Mas o trabalho do Renato Paiva é muito aquém daquilo que poderia ser, mesmo com as limitações da equipe, né? Se você avaliar, né, o time, né, e compará-lo ao time do ano passado, né? Mas agora eu começo, né, um fato que ele é interessante. É óbvio que o Botafogo não é o mesmo, né, do Luiz Henrique, né, o Almada. Óbvio que esses caras fazem a diferença. Mas ao mesmo tempo, esse Botafogo, ele é melhor do que o Botafogo de 12 meses atrás. O Botafogo de 12 meses atrás jogava a fase de grupos da Libertadores com o Hugo na lateral esquerda. O Botafogo de um ano atrás jogava com o Lucas Alter na zaga, jogava com o Matheus Ponte na lateral direita, jogava com Danilo Barbosa no meio campo, jogava com o Eduardo improvisado de falso 9, porque não tinha nem Igor Jesus e nem o Tiquinho, né, que estava suspenso, que estava machucado, melhor dizendo. O Botafogo não tinha o Almada, o Botafogo tinha o Luiz Henrique, que ainda estava começando a se adaptar. Então, o Botafogo de 2024, em abril, ele era pior do que esse Botafogo de 2025. Pior. E o Arthur Jorge deu jeito, né? O Paiva não está conseguindo dar jeito. Inclusive, ele está desajeitando aquilo que já se tinha. O Paiva encheu a boca para falar que ele manteria o formato, o esqueleto, o padrão, características da equipe do Arthur Jorge, que deu muito certo, e ele não manteve. Jogo posicional, ataque ao espaço, um hectare, né, de espaço, né, de espaçamento da equipe no segundo terço. A equipe adversária tendo muito espaço para criar. E esse é o Botafogo. Um Botafogo que até essa partida contra o Atlético Mineiro, rapaziada, era um time que, quando não criava, quando tinha alguma segurança defensiva, não criava, não chutava no gol, né? E quando criou muitas oportunidades, como por exemplo foi contra o São Paulo, em que a escalação foi um pouco diferente, era muito vulnerável na defesa. Hoje o Botafogo, ele foi vulnerável na defesa, o John teve que fazer milagre atrás de milagre e também não produziu. O Botafogo teve apenas um chute na direção do gol em toda a partida, né? Foi uma bola que o Everson trabalhou num chute, um domínio bonito até, do Arthur, né? E ficou por isso. Só deu galo, na bola aérea todo mundo bate cabeça. Os jogadores também não podem ser eximidos, cara, assim, perdem muitas oportunidades. Das poucas que são criadas, né? Digamos que eles perdem, não é a chance clara de gol, que eu acho que o Botafogo está produzindo pouquíssima chance clara de gol. Mas quando há uma superioridade numérica, o sistema ele, às vezes funciona, o Botafogo consegue chegar no lado 4 contra 3, contra-golpe, 5 contra 3. Porra, uma jogada que é só fazer o 1-2 e você vai entrar na área. Os jogadores erram tudo. Tudo. Né? E aí fica mais fácil, né, para o adversário. É muito preocupante o que a gente está vendo. Além disso, né, a gente teve o Barbosa, né, com desconforto muscular, não pode jogar hoje. E preocupa, né, porque a gente pode ir sem o Barbosa para o próximo jogo. O Jair, ele estava mancando no fim do jogo por conta da situação que aconteceu ali no tornozelo dele no primeiro tempo. Jogou o David Ricardo. Enfim, né, o Botafogo ele fazia um jogo morno, meio irritante, mas morno, até, né, ceder o espaço ali para o gol do Coelho.
Agora, seu Gregory, na boa mesmo, cara. Assim, eu não queria ficar falando tanto de jogadores aqui, porque eu acho que os jogadores eles estão sendo potencializados pelo problema estrutural coletivo do time, né? Mas o Gregory faz um 2025 até o momento, na minha opinião, pavoroso. Terrível, né? Não marcou o Coelho com o olho, deixou ele passar as costas, gol. E é dele o erro que faz o Hulk ficar em 1-1 com o David Ricardo e obrigar o zagueiro do Botafogo, o David Ricardo, que fez uma boa partida, mas foi obrigado, né, a fazer a falta, senão o Atlético fatalmente marcaria o gol com o Hulk. Né? O Botafogo ficou com um a menos. O Rodolfo Toschi Martins é o árbitro, né? Eu gosto aqui muito de falar de arbitragem, né? Então tem que ser justo. Né? Inacreditável. O Rodolfo Toschi Martins queria anular o gol do Atlético. Não foi nada, né? O Ramon Abate-Abel manteve a decisão do campo. E o David Ricardo foi bem expulso. Tá? Não tem que reclamar de arbitragem. Ah, mas se fosse pro Botafogo, beleza, isso é um assunto para a gente discutir em outro aspecto. Não houve erro de arbitragem nesse jogo. O Botafogo perdeu pela sua própria incompetência. Certo? Até porque o Atlético também não fez um jogo brilhante. O Cuca está sendo pressionado por lá. O Atlético não tinha vencido ainda no Campeonato Brasileiro. É um deserto de ideias, cara. Deserto de ideias. A esperança ela entra quando o Patrick de Paulo ele tem que entrar para ficar circulando posse, porque é ele que preenche o meio-campo. Não é que o Patrick entre e ele seja um mágico, não, mas ele é um cara que ele faz o básico, circula a bola, para ver se o time consegue trabalhar e ter mecanismos para infiltrar a defesa adversária. Não faz. O Arthur, cara, o Arthur não é ponta. O Arthur é meia. Ponto. O Arthur tem que jogar centralizado. Quando o Savarino não jogar, o Arthur tem que jogar ali no meio. Ele não tem porte físico para jogar na ponta. Ele não vai arrastar pro fundo. Sabe? Isso é uma outra característica. O Botafogo perde fundo. Até porque os dois laterais que tem, não tem muito dessa característica de chegar no fundo. São caras que constroem. Quer dizer, o Ponte constrói um pouco mais por dentro. E o Vitinho, porra, cara, no ataque, assim, não tá dando para contar. Sabe? E aí a gente vai ficar falando aqui do Marlon, do Gregory, que caiu de produção, o Savarino caiu de produção, o Igor Jesus não fez um bom jogo hoje. Quando a gente começa a olhar para vários jogadores individualmente e falar, pô, esse cara tá uma merda, esse cara tá mal, caralho, irreconhecível. Pô, isso acontece em todos os clubes, gente. É óbvio que tem a ver com o trabalho do treinador. Né? Ou não. Enfim, muito preocupante, tá? A gente ter perdido esse jogo pro Atlético Mineiro. O Atlético tá com um trabalho bem deficitário. O Botafogo tem apenas uma vitória em 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Vai começando, né? Já tá na parte de baixo da tabela. Vai começando a se aproximar da zona do rebaixamento. É muito perigoso isso. O Campeonato Brasileiro é uma areia movediça. O Botafogo tem que se classificar para a Libertadores para ir para a Copa do Brasil. Correto? E espero que esse início seja importante para assustar o John Textor, o Alessandro Brito e outros que achavam que com esse time a gente teria suficiência. E não tem, tá? E não tem. O Super Mundial é logo ali. O Campeonato Brasileiro está em decorrência e quarta-feira tem Botafogo e Estudiantes lá na Argentina. Não estou nada confiante para esse jogo.